Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o Lineu do Lendo Juntos e hoje vou falar com vocês sobre os 6 contos de Caio Fernando Abreu escolhidos pela Unicamp para o vestibular de 2025. Então antes de começar, já curte o vídeo, siga nosso canal no YouTube para dar aquela forcinha pra gente, tá bom? Vamos fazer como nos nossos outros vídeos aqui do canal. Vamos iniciar falando sobre o contexto social em que foram escritos esses contos e sobre quem é esse escritor. Caio Fernando Abreu nasceu em Santiago, no Rio Grande do Sul, em 1948. Essa cidade é conhecida como a Cidade dos Poetas. Fica ali perto de Santa Maria. Caio faleceu bem jovem, em 96, aos 47 anos, em Porto Alegre. Ele era um jornalista, dramaturgo e um grande escritor brasileiro, vencedor de diversos prêmios literários. Em 68, Caio, fugindo da ditadura militar que perseguia escritores, vale ressaltar que Caio era assumidamente homossexual, ele refugiou-se na casa da escritora Hilda Hist, aqui em Campinas. Inclusive tem várias cartas que eles trocaram e que estão disponíveis na internet. E fazendo um link aqui, pessoal, quem não conhece Hilda Hist, trate de conhecer. Ela faleceu em 2004 e deixou uma vasta produção literária. Eu conheci o ex-marido dela, seu Dante Casarini. Era um escultor, que também já faleceu. Pois bem, Caio também se refugiou na Europa, voltou em 74, morou no Rio de Janeiro, morou em São Paulo. Em 94, ele assumiu publicamente ser portador do vírus HIV. Como bom escritor que era, contou isso publicamente em crônicas, intituladas Cartas para Além do Muro. São 3 cartas publicadas no jornal O Estado de São Paulo, que caso você tenha curiosidade em ler, pode encontrar facilmente na internet. As obras de Caio são inúmeras, mas falaremos especificamente dos 6 contos escolhidos pela Unicamp para o próximo vestibular. E mesmo que você não vá prestar o vestibular, você não pode passar por essa vida sem ter conhecido um pouco do Caio. Então vamos lá. Os 6 contos são Diálogo, Além do Ponto, Terça-feira Gorda, Pera, Uva ou Maçã, O Dia em que Júpiter Encontrou Saturno e Aqueles Dois. Qual a divisão que encontramos na obra de Caio? Os 3 primeiros contos estão na parte da obra que fala sobre o mofo. Então, Diálogo, Além do Ponto e Terça-feira Gorda estão nessa parte. Tem relações com repressão, intolerância e períodos da ditadura militar. Já a parte dos morangos estão os contos Pera, Uva ou Maçã, O Dia que Júpiter Encontrou Saturno e Aqueles Dois. Tem a ver com isso também de repressão, mas com recomeços, com ressignificados, uma espécie de renascimento após o mofo. Uma reabertura da liberdade após períodos da repressão militar. Os contos são sempre dedicados a alguém, mas isso, ao meu ver, é irrelevante para o vestibular. Caio causa algumas reflexões, por isso é importante ler. Ah, e os contos do Caio, alguns trazem nas suas linhas alguma música junto. Isso facilita a caracterização da cena, da época, da inserção do leitor no ambiente, e na medida que eu for falando do conto, você poderá ouvir a música relacionada àquele determinado conto, tá bom? Para quando você for ler o conto, coloque essa música de fundo para facilitar a sua imersão. Esse Caio tá me deixando meio maluco. Você, meu caro, deve ler os contos, fazer suas observações, pensar em possíveis questionamentos. Vale lembrar que todos os 6 contos têm alguma coisa em comum. 2 pessoas. Apenas o conto Além do Ponto, a segunda pessoa não aparece. Mas ela existe, tá bom? Tem 2 contos que fazem alusão a frutas, especificamente ao figo e à ameixa. Ele fala também em 2 ou 3 contos quando um personagem vai se referir de forma pejorativa à homossexualidade do outro. Ele usa a interjeição ai, ai. Mas vamos aos contos. Diálogo, como o próprio nome já diz, é um diálogo entre 2 homens, homem A e homem B, que se tratam como companheiro. E parece que não se entendem. O texto se desenrola, enrola mais ainda, não chegam a lugar algum, e termina com um termo em latim, ad infinitum, até o infinito. É um jogo de palavras, escrito em um diálogo bem pontuado, estrutura de escrita dialogal mesmo, que não dá para saber se eles falam sobre o companheirismo afetivo ou político. Sabemos que quem enfrentou o regime ditatorial tratava o aliado como companheiro. Então a banca pode solicitar que você consiga não apenas visualizar isso do afeto ao companheiro, como uma parceria política para escapar das artimanhas do inimigo, que sabemos que talvez se fossem capturados, era pau de arara, tortura e morte. Percebe que ele não fala explicitamente sobre o que estão falando. Caio às vezes fala muito explicitamente e às vezes deixa para o leitor pensar. Isso é uma característica típica dos contos, né?
ficam análises abertas dentro de possibilidades pré-estabelecidas. Não viaja muito, hein? O segundo conto, Além do Ponto, é lindo, triste, sufocante. Ao ler, você pode se sentir na cena criada por Caio. Uma personagem apenas indo em busca de alguém. Inicia assim: chovia, 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 e eu ia indo por dentro da chuva ao encontro dele, sem guarda-chuva nem nada. Eu sempre perdia todos pelos bares. Só levava uma garrafa de conhaque, barato, apertado contra o peito. Parece falso, dito desse jeito. Mas bem assim eu ia pelo meio da chuva, uma garrafa de conhaque na mão e um maço de cigarros molhados no bolso. Penso eu que a personagem está indo pelo caminho desprotegido, sem guarda-chuvas, ao encontro de alguém, segurando algo contra o peito, um conhaque barato. Mas ele não quer que a pessoa que irá recebê-lo saiba quem ele realmente é. Pois olha como ele diz: podia pegar um táxi, mas chegaria sem dinheiro. Não quero que ele pense que eu não tenho dinheiro. Poderia beber o conhaque, mas ele poderia pensar que eu vivo bebendo. Não queria chegar sorrindo para ele não ver meu dente quebrado, mas estava. Então ele está ali, indo para um date, né? Mas ele não quer chegar lá sendo quem ele realmente é. Ou estaria disfarçando. Narração em primeira pessoa, só o cara que está indo está falando. Dramático, extremamente pessimista. O cara tá na pior, mas ele vai imaginando o encontro, o banho quente, que o espere e tudo mais. Mas ele chega na porta do lugar, fica batendo, batendo, batendo. Ele repete a palavra batendo 13 vezes. O narrador está angustiado, chamaria pelo nome, mas não lembra o nome de quem ele procurava. Será que ele não lembra ou será que ele não queria falar? Tinha isso também, né, de não falar nomes, utilizar apelidos, hein? Seria isso um delírio? Lê esse conto, depois vem aqui comentar: olha, Lineu, eu acho que não tem nada a ver isso e você tá realmente muito maluco. O terceiro conto, Terça-feira Gorda, nome antigo dado à terça-feira de carnaval, narra em primeira pessoa o encontro em um salão de baile carnavalesco de dois homens. Eles se enamoram ali no salão, trocam olhares, carícias, já passam por algumas reprovações ali mesmo, então deixam o salão e vão para a praia. Ali rolam nus pela areia, então são abordados, atacados violentamente, chute nas costas, tem uma cena de espancamento sem nenhuma culpa, seus algozes os espancam. Termina o conto, sem revelar se foram mortos, mas é um texto erótico, tem algumas frases mais explícitas, mas o que deve te causar mais ojeriza mesmo é o espancamento dos dois homossexuais que entraram em baile de carnaval sem máscara. Tem esse detalhe, a máscara que o autor se refere aqui não é a máscara propriamente dita. Eles estavam sem máscara nenhuma, eles eram ali quem eles realmente eram. Enquanto no conto anterior o cara não queria demonstrar ao seu anfitrião que não o recebeu, quem ele realmente era. Nesse conto eles demonstram e morrem. Né? Eles mostram quem são e o fim foi trágico. Quais as máscaras os seus algozes usavam, né? Vamos pensar, fazer essa reflexão. É um conto bem atual, né? No momento onde somos propensos a demonstrar aos outros algo que nós não somos para satisfazer pessoas que a gente nem conhece. Pensei também que isso poderia ter ocorrido no sábado de carnaval. Por que o autor quis que isso fosse na terça? Ao meu entender, por ele falar sobre essa coisa das máscaras, a terça gorda é para muita gente o fim de um ciclo. Amanhã começa a quaresma, o período de 40 dias que eu não posso fazer isso ou aquilo. Então hoje era o último dia que eu poderia fazer, espancar o meu semelhante, né? Pergunta aí para sua mãe se ela se lembra desse termo, terça-feira gorda. Esse termo é bem antigo. O quarto conto já é da parte dos morangos, são relacionados às transformações interiores e ressignificações. Pera, uva, maçã. Narrado em primeira pessoa, um terapeuta em um diálogo com sua paciente. Pensei que esse conto dá uma excelente peça de teatro, afinal já devem ter até feito, claro, né? O terapeuta que narra o texto e a paciente que ele recebe diz que ao vir a consulta tropeçou em um caixão, estava cheio, segundo ela, pois estava saindo da casa, né? Uma metáfora legal, pois ela, ao vir para a terapia, tropeça na morte. Ela está com bastante problema, parece que o terapeuta está com mais problemas que a paciente. Ele se incomoda com a bolsa que suas calças se formam ao se sentar, né? Faz uma bolsa no joelho, isso incomoda muito ele. Ela fala várias vezes que ele está com as meias trocadas, mas ele não olha se realmente estão. A paciente, ao tropeçar no caixão, diz que derrubou 1 quilo de ameixas no chão. Para pegar essas ameixas, ela percebeu que parece que ficou estático o velório, né? Ou se realmente pararam o velório, não dá para saber. Ela então junta as ameixas
e vai então a essa consulta. E ela, ao sair do consultório, deseja ao terapeuta um feliz ano novo. Mas a gente está em setembro, né? Ela fala que preferiu ficar com as ameixas. Ela resolve então seguir a vida, né, ao invés da morte. Tem bastante coisa legal nesse conto e tem que ler esse conto, pois tem alguns nuances que eu não consigo expressar em vídeo, assim, um texto bem complexo. Eu lendo, eu consegui até ver nesse texto um trecho de uma música do Cazuza, essa música aqui, ó. Pois é, ao final o terapeuta pensa em ligar para os pais dela para interná-la novamente, mas não tem tempo. Chegou outra cliente, ou seja, o terapeuta não tem tempo de fazer aquilo que ele queria fazer, né? É um conto cheio de coisas interessantes, assim. Inclusive ela fala sobre essa brincadeira da pera, uva, maçã, né? É um conto bem complexo. O quinto conto, intitulado O Dia que Júpiter Encontrou Saturno, Nova História Colorida. É um conto de um encontro entre duas pessoas, dessa vez um homem e uma mulher, que se encontram pela primeira vez em São Paulo, em um ambiente meio psicodélico, e falam sobre drogas, mortes, desejo. Esse conto tem 8 ou 9 paradas, que está marcada por silêncio, está escrito silêncio, entre parênteses, para criar aquele clima de paquera juvenil pré-aplicativos de namoro, né? Então, tem um trecho desse conto que é bem bonito, que diz assim: vou te escrever carta e não mandar. Vou tentar recompor teu rosto sem conseguir. Vou ver Júpiter e me lembrar de você. Vou ver Saturno e me lembrar de você. Daqui a 20 anos voltarão a se encontrar. O tempo não existe. O tempo existe sim e devora. Esse diálogo é muito interessante, que eles estão ali conversando, né, e nunca mais se verão, talvez daqui a 20 anos, assim como Júpiter e Saturno, que naquele dia estavam tendo uma, né, uma proximidade. É, eles estão fazendo promessas, né, para esse próximo encontro. Parece que aqueles namoros que não se concretizarão, mas que os dois sabem que tinham algo cósmico entre eles. Falam sobre horóscopos, estrelas. Ao final ele sai, parece que estavam em um sobrado. Atrás dele um carro freou, né, e cantava essa música de Rita Lee que você está ouvindo aí, ó. Quando ler esse conto, leia ouvindo essa música, que é bem legal. Caio faz várias referências aos outros artistas. Conto muito bonito. Fiquei imaginando esses encontros desses dois num sobrado nessas ruas boêmias de São Paulo. Os amores eternos não são os vividos. É o que parece dizer este conto aí. E o último conto se chama Aqueles Dois. História de aparente mediocridade e repressão. Esse é o título. Aqueles Dois. Entre parênteses, história de aparente mediocridade e repressão. Esse conto não tem muita coisa escondida, não, ao meu ver. A história de Raul e Saul. A música desse conto é essa música aqui, ó. Que inclusive ele fala no texto, né? Sobre essa música. Um terminou um noivado, o outro rompeu um casamento de 3 anos, 2 homens. Eles trabalham na mesma empresa, 2 jovens muito bonitos. Eles chamam a atenção pela sua beleza. O conto está dividido em 6 partes. Inicia eles chamando a empresa em que trabalham de Deserto de Almas. De almas também desertas. Onde altivo, onde alguém altivo se reconheceria facilmente em outro altivo. E foi isso que ocorreu entre Saul, 29 anos, com um noivado fracassado e um curso de arquitetura abandonado, e Raul, 31 anos, vindo de um casamento fracassado de 3 anos. Inicialmente, eles não se aproximam, mas como são oriundos de lugares distantes, acabam fazendo uma amizade entre eles, frequentar a kitnet um do outro. O autor não deixa claro se há uma relação homoafetiva entre eles, tá? Mas eles não se misturam muito com a galera do escritório, não. Isso causa uma certa inveja e culmina na demissão dos dois pós-Réveillon. Eles passam juntos o Réveillon, mas o autor não explicita nada. Mas assim como as almas desertas daquele escritório, eu vou dizer o que eu acho. O autor não disse que teve nada entre eles, mas também não disse que não teve, né? Pois bem, quando o chefe os chama, nesse momento, eles estavam combinando uma viagem juntos para Paraty, Ouro Preto, Porto Seguro, e o chefe os chama perto do meio-dia e diz que tem recebido cartas anônimas de um tal de atento guardião da moral. E segundo ele, essas cartas dizem que essa relação, palavras dele,
anormal e ostensiva, desavergonhada aberração, comportamento doentio, psicologia deformada, e que pela reputação de nossa firma ou tenho que zelar pela moral dos meus funcionários. Eu tenho que zelar pela moral dos meus funcionários. A fofoca vitimou 2 funcionários nesse deserto de almas. Eles foram demitidos, saíram da empresa altivos, pegaram um táxi e foram embora. É forte o final desse conto. O autor escreve: ninguém mais conseguiu trabalhar em paz na repartição. Quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram. Acabou o conto. Desse jeito. Seria a fofoca homofóbica a força motriz daquele deserto de almas? Não tem nada explícito sobre a sexualidade de ambos. Caio não nos conta o fim de Raul e Saul, mas lembram que essa parte da obra que ele fala sobre os morangos fala sobre isso. Recomeços, ressignificações. Talvez ali não fosse um lugar bom para Raul e Saul. Assim eu falei sobre os 6 contos solicitados pela Unicamp em 2025. Espero que vocês tenham gostado. Leiam os contos, comentem aqui o que acharam. Eu espero que a minha percepção seja totalmente diferente da percepção de vocês. Pois se vocês lerem esses contos e sentirem as mesmas coisas que eu senti, talvez esteja sofrendo do mesmo mal que eu. Amor à palavra escrita e aos contos de Caio Fernando Abreu. Um abraço e até a próxima.